Se você é fã de histórias de arrepiar e gosta de viver o terror, esse é o seu lugar. Bem-vindo ao canal Relatos Macabros, onde o medo ganha vida. Cada semana trazemos novas histórias que vão te deixar sem dormir. Mas, mais do que isso, queremos ouvir as suas histórias também. Você já passou por algo inexplicável ou assustador? Mande sua história nos comentários ou nos envie por mensagem. E quem sabe ela não vira o próximo vídeo do canal. Queremos criar uma comunidade de fãs do terror onde todos compartilham o medo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história e ative o sininho para ficar por dentro das atualizações. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aquele amigo que também adora um bom susto. A Casa do Eco. Luana sempre buscou refúgio na solidão. Trabalhava horas intermináveis em um escritório no centro da cidade, cercada por barulho, pressão e a constante necessidade de se provar. Foi durante uma dessas semanas exaustivas que ela decidiu que precisava de uma pausa. O anúncio online de uma cabana isolada, cercada por montanhas e natureza intocada, parecia a solução perfeita. Quando chegou ao local, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que era quase tangível. A cabana ficava no topo de uma colina, com uma trilha de terra estreita como único acesso. Ao redor, apenas árvores densas e o som do vento. A estrutura era mais antiga do que parecia nas fotos, com madeira escurecida pelo tempo e janelas pequenas. Algo sobre a casa a fazia hesitar, mas ela ignorou o incômodo e entrou. Por dentro, a cabana era aconchegante, mas simples. A sala principal tinha uma lareira de pedra, uma mesa de madeira rústica e um sofá que parecia tão antigo quanto a casa. No andar de cima, havia um único quarto com uma cama de ferro. Era tudo o que ela precisava. Na primeira noite, Luana percebeu algo curioso. O som dentro da casa tinha um eco peculiar. Cada vez que ela falava ou fazia algum ruído, o som parecia retornar de uma forma ligeiramente diferente. Não era um eco normal. Era mais profundo e atrasado, como se demorasse um pouco mais para voltar. Deve ser a acústica, murmurou para si mesma, tentando não se incomodar. No entanto, conforme as horas passavam, o eco começou a parecer mais estranho. Quando Luana subiu as escadas para dormir, ouviu seus próprios passos sendo replicados, mas o som parecia vir de outro lugar da casa. Parou no meio do caminho e olhou ao redor, mas não viu nada. Na manhã seguinte, ela decidiu explorar a floresta ao redor. Enquanto caminhava, encontrou algo peculiar. Um pequeno círculo de pedras, com símbolos gravados nelas. No centro, havia uma rocha maior, lisa como uma mesa. A visão a deixou desconfortável, mas ela decidiu não pensar muito sobre aquilo. Quando voltou para a cabana, o eco parecia mais intenso. Ao abrir a porta, o som do rangido foi tão alto que a fez pular. Parecia quase exagerado. Naquela noite, as coisas começaram a escalar. Enquanto estava na cozinha preparando o jantar, ouviu um barulho de algo caindo no andar de cima. Subiu rapidamente para investigar, mas não encontrou nada fora do lugar. Quando desceu, ouviu outro som, desta vez na sala. "Quem está aí?" gritou. O eco devolveu sua voz, mas de forma distorcida. "Quem está aí?" Ela congelou. Não podia ser. Um eco não poderia mudar as palavras. Sua mente lutava para encontrar uma explicação racional. Talvez estivesse imaginando coisas. No entanto, o verdadeiro terror começou na madrugada. Acordou com o som de algo sussurrando. Abriu os olhos e percebeu que o quarto estava escuro demais, mesmo com a janela aberta. A escuridão parecia ter se aprofundado, quase como se a luz estivesse sendo sugada. O sussurro continuava, mas agora vinha de todos os lados. Luana tentou ligar a luz, mas o interruptor não funcionava. No momento em que se levantou para pegar o celular, ouviu claramente uma voz no quarto. "Por que você veio aqui?" O som não era seu eco. Era grave, baixo, e parecia estar a poucos centímetros dela.
Ela gritou e correu para fora do quarto, descendo as escadas sem olhar para trás. Quando chegou à sala, percebeu que todas as janelas estavam abertas, mesmo que ela tivesse trancado tudo antes de dormir. Tentando se recompor, pegou sua mochila e decidiu sair imediatamente. Não importava a hora. Não podia passar mais uma noite ali. Mas quando tentou abrir a porta da frente, ela não se mexeu. Era como se estivesse trancada de dentro. O eco voltou, repetindo seus movimentos, mas com um atraso perturbador. "Me deixe ser!" gritou. E o eco respondeu, desta vez em um tom zombeteiro. "Me deixe ser!" Ela correu para a cozinha, procurando algo que pudesse usar para se defender ou quebrar a janela. O eco a seguia, agora emitindo risadas baixas e arrastadas. Quando encontrou um martelo na gaveta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O som das risadas estava vindo de dentro da gaveta antes mesmo de ela abri-la. Com o martelo em mãos, quebrou uma das janelas e pulou para fora, cortando o braço no processo. Correu até o carro e, com mãos trêmulas, conseguiu ligar o motor. Enquanto dirigia pela estrada estreita, olhou pelo retrovisor e viu a cabana ficando para trás. Mas não estava sozinha. Uma figura escura, sem forma definida, estava na varanda, observando-a. Era como se a própria sombra da casa tivesse ganhado vida. Mesmo quando chegou em casa, o tormento não acabou. O eco a seguiu. Nos dias seguintes, ouviu sua própria voz repetida em lugares improváveis. No corredor de seu apartamento, em chamadas de telefone, até mesmo quando estava no banheiro. A cada repetição, o som ficava mais distorcido, mais ameaçador. O ápice veio uma noite, quando estava tentando dormir. Ouviu um sussurro ao pé da cama. "Você não pode fugir de mim." Desde então, Luana vive atormentada pelo eco. Não importa onde vá, ele sempre a encontra. Sua voz, antes uma fonte de conforto, tornou-se seu maior pesadelo. Os segredos da biblioteca noturna. Lucas sempre amou ler. Desde criança, tinha fascínio por histórias e pelo cheiro dos livros. Quando começou a trabalhar como bibliotecário na Biblioteca Municipal de São Tomás, sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar. O prédio, um edifício gótico construído no final do século XIX, possuía uma atmosfera encantadora, com corredores estreitos, janelas altas e um silêncio reconfortante. Uma característica peculiar da biblioteca era o turno noturno, disponível para estudantes e pesquisadores que precisassem de um ambiente calmo após o horário comercial. Lucas frequentemente se voluntariava para esses turnos, apreciando a tranquilidade e a chance de mergulhar nos livros em paz. Certa noite, enquanto organizava as estantes do último andar, encontrou algo curioso. Um livro sem título, capa ou autor. Era apenas um volume encadernado em couro preto, desgastado pelo tempo. Dentro, as páginas estavam em branco. Intrigado, Lucas levou o livro ao balcão para analisá-lo melhor. Achou que poderia ser um item descartado ou danificado. Conforme passava as páginas, notou algo estranho. Elas não estavam completamente vazias. Quando inclinava o livro contra a luz, percebia marcas quase invisíveis, como se alguém tivesse escrito com uma tinta que desaparecia ao secar. Pegou uma lanterna UV, uma ferramenta que a biblioteca usava para inspecionar marcas d'água em documentos antigos, e iluminou as páginas. As palavras começaram a emergir como mágica. Eram escritas em uma caligrafia antiga, difícil de decifrar. No entanto, Lucas conseguiu identificar algumas frases. Se você encontrou este livro, já é tarde demais. O conhecimento aqui contido não deve ser revelado. Ele sentiu um arrepio na espinha, mas a curiosidade o impeliu a continuar. As páginas seguintes descreviam um ritual para acessar algo chamado o Arquivo Sombrio. Segundo o texto, a biblioteca não era apenas um lugar para armazenar conhecimento humano, mas também um portal para dimensões além da compreensão. Lucas Ryu Nervosman. Era uma história elaborada, mas obviamente ficcional, certo? Ainda assim,
não conseguia ignorar o sentimento de desconforto que começava a crescer. Decidiu que precisava guardar o livro e esquecer aquilo. À meia-noite, quando estava fechando as portas da biblioteca, ouviu um som peculiar vindo do último andar. Era como se alguém estivesse virando páginas rapidamente. Subiu com a lanterna, tentando se convencer de que provavelmente era apenas o vento. Ao chegar, encontrou o salão vazio. No entanto, o livro preto, que ele havia deixado trancado no balcão, estava aberto no chão. Ele olhou ao redor, sentindo-se observado. Quando se abaixou para pegar o livro, uma das janelas altas se abriu com um estrondo, deixando o vento gélido invadir o ambiente. No reflexo do vidro, ele jurava ter visto uma figura parada atrás dele, mas, ao se virar, não havia ninguém. O instinto dizia para ele sair imediatamente, mas algo o impelia a ficar. Ele fechou a janela, pegou o livro e desceu para o andar principal. Antes de ir embora, decidiu folhear o volume uma última vez. Desta vez, as palavras apareceram sem a lanterna UV. Era como se o livro quisesse que ele lesse. Se você deseja respostas, siga as instruções, mas esteja ciente de que o preço é alto. Lucas tentou fechar o livro, mas suas mãos tremiam. O som de páginas sendo viradas ecoava na sala, mesmo que ele não estivesse tocando no volume. Ele olhou ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém. Sentiu uma pressão no peito, como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais pesado. Contra todo o bom senso, decidiu seguir as instruções descritas no texto. Era um ritual simples, que envolvia reorganizar os livros em uma ordem específica, baseando-se em um código que estava nas páginas. Ele começou a mover os volumes pelas prateleiras, sentindo-se como uma peça de algo muito maior e mais perigoso do que ele podia compreender. Quando colocou o último livro no lugar, um som baixo e gutural ecoou pelo salão. A luz oscilou, e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma das estantes começou a se mover sozinha, revelando uma passagem secreta. Ele ficou parado, sem saber se deveria continuar. Sua racionalidade gritava para ele sair correndo, mas a curiosidade era mais forte. Pegou sua lanterna e entrou. A passagem era estreita, com paredes feitas de pedra bruta. O cheiro de umidade e mofo era quase insuportável. No final do corredor, encontrou uma sala ampla, iluminada por uma luz que parecia emanar das próprias paredes. No centro, havia uma mesa com outro livro, maior e mais antigo do que qualquer coisa que ele já havia visto. Ao se aproximar, ouviu sussurros. Eles não vinham de um lugar específico, pareciam surgir em sua mente, cada vez mais altos e insistentes. Leia. Lucas abriu o livro. As páginas eram preenchidas com símbolos estranhos, que ele não conseguia decifrar. No entanto, conforme olhava fixamente, as figuras começaram a se mover, formando palavras em sua língua. O texto falava de um conhecimento proibido, algo que ultrapassava as barreiras da realidade. De repente, sentiu uma presença atrás dele. Quando se virou, viu uma figura alta, coberta por um manto escuro. Não tinha rosto, apenas uma sombra onde deveria estar sua cabeça. "Por que você veio até aqui?" perguntou a entidade, com uma voz que reverberava pela sala. Lucas tentou responder, mas sua voz não saía. A figura se aproximou lentamente, enquanto as luzes ao redor começavam a piscar. "Você buscou o conhecimento, mas não compreende o preço. Agora está preso." Antes que pudesse reagir, sentiu algo agarrar seus pés. Olhou para baixo e viu sombras subindo por suas pernas, como se estivessem tentando puxá-lo para o chão. Tentou lutar, mas era inútil. As sombras eram fortes, e o desespero tomou conta. O último som que ouviu antes de ser envolvido completamente foi a risada da figura encapuzada. Na manhã seguinte, a equipe da biblioteca encontrou o local em perfeito estado, exceto por uma coisa. O livro preto estava de volta à estante, como se nunca tivesse saído de lá. Lucas, no entanto, desapareceu sem deixar vestígios.
Desde então, há relatos de visitantes que ouvem passos na biblioteca durante a noite, mesmo quando estão sozinhos. Alguns dizem ouvir uma voz fraca pedindo ajuda. Outros afirmam ter visto a sombra de um homem passando entre as estantes. Mas todos que ousam falar sobre isso concordam em uma coisa: há algo na biblioteca municipal que nunca deveria ser despertado. A última ligação. Em uma noite chuvosa de novembro, Júlia estava em casa, sozinha, aproveitando a tranquilidade para relaxar depois de uma semana exaustiva. A chuva caía incessante lá fora, e o vento fazia as árvores balançarem como se estivessem vivas. Sentada no sofá, com uma xícara de chá quente, ela decidiu organizar as fotos e vídeos armazenados no celular. Ao abrir a galeria, notou algo estranho. Um vídeo que ela não se lembrava de ter gravado estava ali, marcado como recente. A thumbnail mostrava a sala de sua casa, exatamente como estava naquele momento. Assustada, mas curiosa, clicou para assistir. O vídeo começou com um leve tremor, como se alguém estivesse segurando o celular e caminhando pela sala. Júlia reconheceu o ambiente, mas sentiu um arrepio ao perceber que as imagens mostravam algo impossível. Ela mesma estava sentada no sofá, exatamente como agora, olhando para o celular. O vídeo terminava abruptamente com um som estranho, algo entre um sussurro e um grito abafado. Ela congelou, olhou ao redor, procurando algum sinal de que não estava sozinha. As portas estavam trancadas e as janelas fechadas. Pensou em apagar o vídeo, mas decidiu mostrá-lo a uma amiga primeiro. Ligou para Ana, sua melhor amiga, que morava a alguns quarteirões de distância. Julia, calma. Pode ser algum bug do celular. Já viu essas coisas acontecerem antes? Ana tentava tranquilizá-la, mas Julia podia ouvir a preocupação em sua voz. Nunca. Mas isso parece real demais. Eu não sei o que fazer. Julia respondeu, tentando não chorar. Vou até aí. Não se preocupe. Tá. Em 15 minutos estou aí. Júlia desligou a ligação e tentou se concentrar em algo para distrair a mente. Colocou uma música e começou a mexer no celular, mas algo a incomodava. A sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Ela decidiu verificar as câmeras de segurança da casa, que estavam conectadas ao aplicativo do celular. Ao abrir o aplicativo, viu que as gravações externas estavam normais. Porém, a câmera da sala mostrava algo perturbador. O vídeo ao vivo estava congelado em uma imagem dela mesma sentada no sofá, mas com um detalhe macabro. No reflexo da janela atrás dela, uma figura escura estava parada, observando-a. Quando Júlia olhou para trás, não havia nada ali. Ela sentiu o coração disparar e desligou o celular. Correu para a cozinha e pegou uma faca, tremendo da cabeça aos pés. A campainha tocou e ela deu um salto. Era Ana. Meu Deus, que susto! Júlia disse, abrindo a porta rapidamente. Relaxa, sou eu. Ana entrou, tentando acalmá-la. Ok, me mostra esse vídeo. Júlia mostrou o vídeo para Ana, que ficou pálida. Isso é estranho. Você tem certeza de que não é alguma gravação antiga? Ana perguntou, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Eu não sei, Ana. É como se alguém estivesse aqui agora. Antes que pudessem continuar conversando, o celular de Júlia vibrou. Era uma ligação de um número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Júlia. Uma voz feminina sussurrou do outro lado da linha. Quem é? Júlia perguntou, tentando manter a calma. Você está sendo observada. Não abra a porta. O telefone ficou mudo. Júlia olhou para Ana, que também parecia ouvir a respiração pesada na linha, mas não disse nada. Antes que pudessem reagir, a campainha tocou novamente. Você não pediu comida? Pediu? Ana perguntou. Não. Ambas olharam para a porta, mas decidiram não abrir. Mais uma vez, o celular vibrou. Era outra ligação, agora do próprio número de Júlia. Ela atendeu com a mão tremendo. Você está atrasada.
Era a mesma voz feminina. Nesse momento, a campainha começou a tocar sem parar, seguida por batidas violentas na porta. Ana pegou o celular dela para ligar para a polícia, mas o dispositivo desligou sozinho. Júlia tentou fazer o mesmo, mas o celular dela também não respondia. A energia da casa piscou. Por um breve momento, tudo ficou escuro. Quando as luzes voltaram, a porta da frente estava aberta. Júlia correu para fechá-la, mas parou ao ver uma figura parada do lado de fora, completamente imóvel. A figura era alta, com um manto escuro que cobria seu rosto. "Quem é você? O que quer?" Júlia gritou, mas a figura não respondeu. De repente, Ana começou a gritar. Júlia se virou e viu que sua amiga estava sendo arrastada por algo invisível. Ela tentou ajudá-la, mas era como se Ana estivesse presa por correntes invisíveis. A porta se fechou com força e as luzes começaram a piscar novamente. Júlia gritou, tentando puxar Ana, mas foi jogada contra a parede por uma força invisível. Quando conseguiu se levantar, a casa estava silenciosa. Ana havia desaparecido. O celular de Júlia vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Ana. "Socorro! Estou presa." Júlia tentou responder, mas o aplicativo travou. Foi então que percebeu que havia algo diferente na sala. O reflexo na janela mostrava Ana parada no mesmo lugar onde a figura encapuzada estivera. Quando Júlia se virou para olhar, não havia ninguém. A partir daquela noite, a vida de Júlia se tornou um pesadelo. Ligava para a polícia, mas não conseguia explicar o desaparecimento de Ana. Toda noite, recebia ligações do número de sua amiga, com a mesma voz feminina dizendo: "Você está atrasada." Júlia parou de sair de casa, com medo de que algo pior acontecesse. Porém, o tormento não terminou. A cada dia, novas mensagens apareciam no celular e todas vinham de Ana. A última mensagem que recebeu dizia: "Estou na porta." Antes que pudesse reagir, a campainha tocou. O último passageiro. Era uma noite fria de inverno, e a neve começava a cobrir as ruas de uma pequena cidade montanhosa. Ana era motorista de um ônibus noturno que fazia o trajeto entre vilarejos afastados. Trabalhava há anos nessa rota, mas algo naquela noite a deixava inquieta. Talvez fosse o silêncio absoluto que dominava as estradas, ou o fato de que poucas pessoas precisavam do transporte naquela época do ano. Pouco antes da meia-noite, Ana parou em uma das poucas estações ainda abertas. Um homem alto, com roupas desgastadas e um chapéu que escondia parte de seu rosto, subiu no ônibus. Ele parecia carregado de neve, como se tivesse caminhado por muito tempo no frio. "Boa noite", cumprimentou ele com um tom grave, mas educado. Ana respondeu com um aceno, observando pelo retrovisor enquanto ele escolhia um assento no fundo, longe dos outros dois passageiros. Havia algo estranho em sua presença. Mesmo sem fazer nada de errado, ele parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. Enquanto o ônibus seguia a viagem, Ana não conseguiu evitar olhar para o homem pelo espelho. Ele estava imóvel, olhando pela janela. A luz fraca do veículo iluminava parcialmente seu rosto, revelando uma expressão inexpressiva, quase fantasmagórica. A neve se intensificava, tornando a estrada mais difícil de navegar. Ana reduziu a velocidade e ligou o aquecedor do ônibus, mas o frio parecia penetrar as paredes do veículo. Os dois passageiros restantes desceram em uma parada no próximo vilarejo, deixando apenas Ana e o homem no ônibus. "Para onde você está indo?" ela perguntou, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Ele hesitou por um momento antes de responder. "O destino final." A resposta a deixou confusa. Poucas pessoas faziam todo o trajeto até o fim da linha, já que o ponto final ficava em uma área quase deserta, próxima de uma mina abandonada. Mas ela não questionou mais nada. Apenas continuou dirigindo. O tempo passava lentamente e a sensação de desconforto aumentava. Ana ligou o rádio para preencher o silêncio, mas tudo o que ouviu foi estática. Irritada,
Desligou o aparelho. O homem no fundo do ônibus não se moveu nem pareceu reagir. De repente, algo cruzou a estrada. Ana freou bruscamente e o ônibus derrapou levemente na neve. Seu coração disparou ao ver a silhueta de um servo parado à beira da estrada, encarando o veículo com olhos brilhantes. Ela soltou um suspiro aliviado e retomou a viagem. Você viu isso? Perguntou, olhando pelo retrovisor. Mas o homem já não estava no banco. Ana sentiu um calafrio. Virou-se rapidamente para olhar para o fundo do ônibus, mas não viu ninguém. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouviu um som de passos pesados atrás dela. Era como se alguém estivesse andando no teto do ônibus. O som se movia lentamente, indo da parte traseira para a dianteira. Anna sent you a gargantuous car. A estrada estava deserta e a tempestade de neve dificultava qualquer tentativa de buscar ajuda. Pegou o celular, mas, como era de se esperar, não havia sinal. O som dos passos parou bem acima dela. Ana olhou para o teto, esperando algo. Mas o silêncio voltou, e tudo o que ela podia ouvir era o som do motor e o vento lá fora. Quem está aí? Gritou, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Ninguém respondeu. Ela continuou dirigindo, tentando se convencer de que tudo não passava de sua imaginação. Talvez estivesse cansada, talvez o vento tivesse causado aquele som. Mas, ao olhar novamente pelo retrovisor, viu o homem sentado exatamente onde estava antes. Ana quase perdeu o controle do ônibus. Ele não estava ali momentos atrás. Como poderia ter voltado sem que ela percebesse? E, pior ainda, ele estava olhando diretamente para ela, com olhos que pareciam brilhar na escuridão. Eu posso ajudar em algo? Perguntou, a voz tremendo. O destino final, repetiu ele, com a mesma entonação. O pavor tomou conta dela. Ana decidiu parar o ônibus na próxima área segura e chamar a polícia, mas antes que pudesse fazer isso, as luzes do veículo começaram a piscar. O motor engasgou e o ônibus parou no meio da estrada, cercado pela escuridão. Ela tentou ligar o motor novamente, mas ele parecia morto. Pegou a lanterna que mantinha no painel e se levantou, decidida a confrontar o homem. Mas, quando chegou ao fundo do ônibus, o banco estava vazio novamente. Isso não é possível, murmurou, sentindo o coração disparar. De repente, a lanterna piscou e apagou, mergulhando-a na escuridão total. Ana ouviu um som de respiração pesada atrás dela. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. Tentou voltar para a cabine, mas sentiu uma mão gelada agarrar seu braço. O destino final está aqui. A voz do homem parecia ecoar por toda a parte, como se viesse das paredes do ônibus. Ana se soltou e correu de volta para o volante. Tentou ligar o motor mais uma vez e, milagrosamente, ele funcionou. Sem olhar para trás, acelerou o máximo que pôde, tentando chegar ao próximo vilarejo. Quando finalmente avistou as luzes de uma pequena estação de serviço, sentiu um alívio imenso. Parou o ônibus e desceu correndo, gritando por ajuda. O atendente da estação saiu para atendê-la, mas olhou para ela com estranheza. Senhora, você está bem? Perguntou, confuso. Tem alguém no meu ônibus? Ele me seguiu. Ana respondeu, ofegante. O homem olhou para o ônibus estacionado. Estava vazio. Não tem ninguém aí? Disse ele. Ana insistiu, mas, ao entrar novamente no veículo com o atendente, não encontrou sinal de ninguém. Os bancos estavam limpos e o ar estava quieto, como se ninguém tivesse estado ali. Ela decidiu não terminar a viagem naquela noite. Deixou o ônibus na estação e chamou um táxi para voltar para casa. Mas, ao entrar no carro, recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Você ainda não chegou ao destino final. O refúgio das sombras. Lucas era um homem que não acreditava em histórias de terror. Para ele, essas eram apenas fábulas contadas para assustar crianças ou, no máximo,
truques de mentores habilidosos em manipulação psicológica. Ele adorava aventuras e desafios. E uma das suas paixões era explorar lugares abandonados, capturando as imagens mais impressionantes para seu blog de viagens. Naquela noite, ele estava indo para uma casa isolada nas montanhas, que, segundo relatos de moradores locais, havia sido abandonada há décadas. Ninguém se atrevia a entrar ali, pois as histórias de maldições e desaparecimentos ainda circulavam entre as gerações. Mas Lucas não se importava com isso. Ele adorava provar que o impossível podia ser desmascarado. Seu blog estava crescendo, e ele precisava de algo realmente impactante. A casa ficava a 1 hora de distância do vilarejo mais próximo, e Lucas fez o trajeto sozinho, em seu carro antigo, que rangia a cada curva da estrada de terra. A noite estava fria e sem lua, e o vento forte fazia com que as árvores balançassem de maneira sinistra, como se estivessem sussurrando segredos que ele não queria ouvir. Ao chegar na casa, o que ele encontrou foi exatamente como imaginava: um edifício grande e escuro, com janelas quebradas, portas enferrujadas e um aspecto de total abandono. A vegetação havia tomado conta do jardim, e a entrada estava coberta por uma camada espessa de folhas secas e galhos quebrados. Mesmo com a vista embaçada pela escuridão, Lucas podia sentir o peso do lugar, como se ele estivesse sendo observado, mas continuou com sua missão. Ele estacionou o carro a uma boa distância da casa e pegou sua mochila com equipamentos fotográficos, lanternas e outros itens necessários para registrar tudo. Antes de entrar, ele deu uma última olhada ao redor. A casa parecia uma prisão de pedra, perdida no meio da floresta. Uma sensação de desconforto começou a se instalar em seu peito, mas ele logo a ignorou, seguindo em direção à porta. Ao empurrar a porta com dificuldade, um rangido horrível ecoou por todo o interior da casa. O ar estava pesado, com cheiro de mofo e madeira apodrecida. Mas nada disso fez Lucas hesitar. Ele ligou a lanterna e começou a caminhar pela casa, explorando os cômodos vazios, cada um mais decadente que o anterior. No andar de cima, ele encontrou o que parecia ser um antigo quarto de criança, com brinquedos quebrados espalhados pelo chão e uma cama desfeita. Foi então que ele ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do andar de baixo. Era uma batida. No começo, ele pensou que fosse algum animal que tivesse se abrigado ali, mas logo o som se repetiu. Mais forte, mais claro, como se alguém estivesse batendo nas paredes, pedindo para ser ouvido. A curiosidade o dominou, e ele desceu até o andar inferior, onde o som se tornava mais intenso. Ele apontou sua lanterna para o corredor escuro. Com um tremor na voz, chamou: "Olá, tem alguém aí?" Nada. O silêncio que seguiu foi absoluto. Lucas sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, mas não desistiu. Ele estava ali para provar que tudo aquilo não passava de superstição. Desceu ainda mais e entrou em um cômodo que parecia uma antiga sala de estar. A cada passo, o som de batidas continuava. Elas pareciam vir de uma parede específica, atrás de um enorme espelho que cobria a parede quase inteira. O espelho estava rachado, mas, de alguma forma, refletia a luz da lanterna de uma maneira estranha, como se estivesse distorcendo a realidade. Lucas, sem pensar, se aproximou dele, sentindo uma atração inexplicável. Ele tentou afastar o pensamento, mas o espelho parecia chamar por ele. Quando chegou bem perto, as batidas pararam abruptamente, deixando o ambiente em um silêncio pesado. Foi nesse momento que ele percebeu algo que o fez congelar de medo. No reflexo do espelho, ele não estava mais sozinho. Havia uma figura, uma mulher, em pé ao seu lado, olhando diretamente para ele. Ela usava um vestido longo, todo manchado de algo escuro, e seus cabelos estavam desgrenhados. Seus olhos, grandes e sem vida, o observavam com uma intensidade que fazia Lucas tremer. Ele não conseguia se mover, como se estivesse paralisado. A mulher não falou, mas, de repente, a luz da lanterna piscou e se apagou, deixando Lucas em total escuridão.
Ele virou-se freneticamente, tentando reacender a lanterna, mas não conseguiu. Sentiu uma presença ao seu lado, uma sensação gelada, como se estivesse sendo tocado. O ar ficou mais denso e, de repente, ele ouviu a voz dela. Fraca, quase um sussurro. Não era para você estar aqui. A voz era grave e carregada de dor. Lucas finalmente conseguiu acender a lanterna, mas, ao olhar novamente para o espelho, não viu mais a mulher. O ambiente parecia normal, mas o peso do que sentia não podia ser ignorado. Ele começou a se afastar rapidamente, mas então o espelho começou a tremer. Uma rachadura se formou ao longo de sua superfície, e de dentro do espelho surgiu a mão da mulher, com dedos longos e finos, agarrando o vidro. Lucas, em pânico, deu um passo para trás, mas a mão parecia querer puxá-lo para dentro do espelho. Ele correu para a porta, mas ela estava trancada. O som das batidas voltou, agora mais altas, mais desesperadas. O próprio ambiente parecia mudar, com as paredes se aproximando, como se quisessem engoli-lo. Ele procurou a chave, que estava na gaveta da mesa de centro. Tremendo, ele a pegou, abriu a porta e correu para o carro. Quando finalmente conseguiu arrancar o carro da estrada de terra, sentiu que estava livre, mas uma sensação de vazio o acompanhava. O que quer que tivesse acontecido naquela casa, ele sabia que não era uma simples superstição. Ele agora carregava consigo uma lembrança do além. No dia seguinte, Lucas tentou voltar ao local com a intenção de entender o que havia acontecido. Mas, quando chegou à casa, tudo parecia diferente. A casa estava intacta, mas vazia. Nenhuma marca das experiências vividas na noite anterior. Os moradores da cidade vizinha diziam que a casa estava deserta há anos, e ninguém nunca tinha conseguido chegar perto dela após o pôr do sol. Mas Lucas sabia o que ele tinha visto, o que tinha sentido. E ele nunca mais voltou àquela casa. Afinal, como poderia explicar para os outros o que ele sabia que era real, mas que ninguém jamais acreditaria? O sussurro da noite. Tudo começou em uma noite comum. Mas para Henrique, o que parecia ser apenas uma saída casual com amigos acabaria se transformando em um pesadelo que o assombraria por toda a vida. Ele morava em uma pequena cidade no interior, um lugar onde todos conheciam todos, e as noites eram tranquilas e silenciosas, exceto por alguns sons ocasionais de animais e o farfalhar das folhas nas árvores. Naquela noite, Henrique e seus amigos decidiram fazer uma caminhada pela antiga trilha que levava até uma floresta densa, localizada na periferia da cidade. A trilha era conhecida por ser um atalho para quem queria chegar à pequena aldeia vizinha, mas a maioria das pessoas evitava a floresta após o anoitecer, pois a cidade tinha histórias antigas sobre ela, lendas que eram passadas de geração em geração. Falam que, à noite, a floresta se tornava um lugar maldito, onde pessoas haviam desaparecido e ruídos estranhos podiam ser ouvidos por quem se aventurasse ali. Mas Henrique não acreditava em superstições. Para ele, aquelas histórias eram apenas invenções de pessoas supersticiosas, uma maneira de afastar os curiosos. Então, sem pensar muito nas advertências, ele e seus amigos decidiram caminhar pela trilha em direção à floresta. Estavam se divertindo, rindo e conversando, com lanternas em mãos, enquanto as árvores ao redor formavam sombras densas que pareciam se mover com o vento. Conforme avançavam, o clima começou a mudar. O ar, que antes estava quente e abafado, de repente ficou gelado, e uma sensação estranha se apoderou de todos. Henrique tentou ignorar o desconforto, mas algo estava errado. A floresta estava mais silenciosa do que o normal. Não havia o som de nenhum animal, nem mesmo o farfalhar das folhas. O vento, que antes soprava suavemente, parecia ter parado completamente. Quando estavam quase no meio da trilha, algo chamou a atenção de Henrique. Ele ouviu um sussurro, uma voz baixa e indistinta que parecia vir de dentro da floresta. Seus amigos não perceberam, mas Henrique ficou imediatamente tenso. Ele parou por um momento e olhou em direção ao som. Era uma voz suave,
mas carregada de uma sensação de urgência, como se estivesse chamando-o. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas seu tom de voz traía o desconforto. Seus amigos olharam para ele, confusos, mas não ouviram nada. Henrique tentou afastar o sentimento de que algo estava errado, mas a sensação persistia, como se algo ou alguém estivesse observando-os. Deve ser o vento, disse um de seus amigos, tentando tranquilizá-lo. Mas Henrique não estava convencido. Ele continuou andando, mas o sussurro não parava. Ele parecia se intensificar, como se estivesse seguindo-os, ficando cada vez mais claro, mas ainda assim impossível de entender. A tensão no ar era palpável, e os outros começaram a perceber que algo estava fora do lugar. O comportamento de Henrique estava cada vez mais estranho. Ele parecia tenso, como se estivesse em alerta constante. De repente, ele parou de novo, sua lanterna tremendo em sua mão. Ouçam, vocês não estão ouvindo? Ele perguntou, agora com mais urgência na voz. Henrique, o que está acontecendo? Perguntou um amigo, claramente preocupado com ele. Foi então que o som se tornou mais forte, como se alguém estivesse chamando seu nome. Mas não era uma voz normal. Era distorcida, como se estivesse ecoando por um longo túnel. Henrique não sabia mais o que fazer. A sensação de que estavam sendo observados o consumia por completo. Ele olhou para trás e, à medida que a luz de sua lanterna iluminava as sombras da floresta, ele jurou ver uma figura sombria se movendo entre as árvores. Ele não esperou para verificar se era real. Sem dizer uma palavra, começou a correr na direção oposta, puxando seus amigos. Eles não entenderam o que estava acontecendo, mas não demoraram muito para perceber que Henrique estava com medo de algo muito real. Todos começaram a correr, e o som das folhas esmagadas sob seus pés se misturava ao som de batidas pesadas que vinham de trás deles. O mais estranho foi que, quanto mais corriam, mais a floresta parecia se esticar, como se a trilha estivesse se alongando, levando-os para um lugar ainda mais profundo na escuridão. O som do sussurro continuava, mais alto agora, quase ensurdecedor. Henrique e seus amigos estavam em pânico, mas não conseguiam parar. Era como se uma força invisível os estivesse empurrando para frente. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao final da trilha. Mas, em vez de saírem da floresta, eles encontrarão-se em uma clareira, onde a luz da lua iluminava uma velha casa de madeira em ruínas. O local parecia abandonado, mas a porta estava entreaberta, como se convidasse-os a entrar. Henrique não sabia o que fazer. Ele olhou para os amigos, que estavam tão exaustos quanto ele, e, sem outra opção, eles entraram na casa. A escuridão dentro da casa era quase total, mas uma estranha sensação de segurança tomou conta deles. Eles estavam cansados, mas não conseguiam encontrar uma saída. E então, novamente, o sussurro começou. Era mais claro agora, quase como se a voz estivesse dentro da casa, vindo de algum lugar profundo nas paredes de madeira. Henrique, completamente atônito, começou a procurar pela origem do som, mas não havia ninguém ali. Então, a voz falou novamente, dessa vez com mais clareza. Vocês não deviam estar aqui. O ar ficou pesado, e a temperatura na sala caiu drasticamente. A porta da casa se fechou com um estrondo, e a luz das lanternas piscou, deixando-os em total escuridão. O sussurro se transformou em gritos distorcidos, e uma presença maligna parecia tomar forma ao redor deles. Eles estavam presos. Não havia saída. O que quer que estivesse na floresta agora estava dentro daquela casa com eles, e Henrique percebeu, com o frio na espinha, que a voz os estava chamando, não para ajudá-los, mas para atraí-los para algo muito mais sombrio. Com o coração disparado, ele olhou para seus amigos. Eles estavam todos paralisados de medo, incapazes de mover-se. A última coisa que ele ouviu foi o som de algo pesado batendo nas paredes, como se algo estivesse se aproximando. Em um suspiro final, ele soube que não havia mais como escapar.
A história de Henrique e seus amigos logo se espalhou pela cidade. Dizem que, depois daquela noite, ninguém mais conseguiu encontrá-los. E até hoje, pessoas que passam pela trilha à noite ouvem os mesmos sussurros, chamando-os para entrar na floresta, para nunca mais sair. O espelho da verdade. Lucas era um jovem curioso, sempre buscando entender o inexplicável, o misterioso. Morava em um bairro tranquilo, onde as noites eram silenciosas e as casas antigas guardavam segredos que ninguém parecia se atrever a investigar. Ele sempre acreditou que as lendas que circulavam pela cidade eram apenas histórias inventadas para assustar as crianças, mas isso mudou na noite em que ele encontrou o espelho. Tudo começou em uma sexta-feira, quando Lucas e seus amigos decidiram explorar a antiga loja de antiguidades que ficava na rua principal da cidade. A loja era um lugar peculiar, cheia de objetos e móveis velhos, acumulados ao longo dos anos, com um cheiro de madeira envelhecida que deixava o ambiente ainda mais misterioso. O proprietário da loja, um homem idoso e excêntrico, sempre foi recluso, evitando interações com os moradores da cidade, exceto para vender seus itens. Naquele dia, algo chamou a atenção de Lucas enquanto ele caminhava pela loja. Um espelho antigo, com uma moldura ornamentada de ouro envelhecido, estava em um canto escuro da loja, quase escondido de vista. Ele se aproximou e, ao olhar para o reflexo, notou que o espelho parecia ter algo estranho, como se houvesse algo fora do lugar, algo que não deveria estar ali. Esse espelho, começou Lucas, mas o dono da loja, que estava parado em um canto, o interrompeu. Não toque nele, jovem. Esse espelho tem uma história. E nem todos que o olham têm coragem de encarar o que ele revela. Curioso, mas com um pouco de receio, Lucas perguntou: o que ele revela? E por que ninguém deve tocá-lo? O homem olhou fixamente para o espelho. E então, com um suspiro profundo, disse: ele revela a verdade. A verdadeira face de tudo que você já viu, de tudo que você já acreditou. Mas nem sempre estamos prontos para a verdade, Lucas. O espelho não mostra apenas quem você é, mas o que está ao seu redor, coisas que você não quer ver. Apesar do aviso, a curiosidade de Lucas era maior do que o medo. Ele não podia resistir à tentação de descobrir o que aquele espelho teria a oferecer. Sem dizer nada, ele estendeu a mão e tocou na moldura de ouro, que parecia fria, quase gelada ao toque. Imediatamente, o ar ao seu redor mudou, a luz da loja pareceu se apagar e o reflexo do espelho começou a distorcer. Ele não estava mais refletindo o interior da loja, mas uma paisagem que Lucas jamais havia visto antes. Um campo vasto, coberto por uma névoa densa e, ao fundo, uma figura encapuzada, observando-o. Antes que pudesse reagir, uma voz sussurrou em seu ouvido, vinda de dentro do espelho. Olhe para trás. Lucas congelou. A voz não era de ninguém que ele conhecesse e estava cheia de uma autoridade assustadora, como se tivesse vindo de um lugar além do tempo. O instinto de querer olhar por cima do ombro foi quase irresistível, mas ele se forçou a ficar imóvel, o medo crescendo em seu peito. Não olhe para trás, murmurou o velho, com um tom grave, quase desesperado. Mas era tarde demais. Lucas, sem conseguir controlar seu impulso, virou-se rapidamente. O que viu foi um corredor escuro e vazio atrás de si. Mas logo, à medida que ele olhava mais atentamente, a sombra de uma figura passou rapidamente por trás de uma das portas da loja. Seu coração disparou. Era uma figura encapuzada, exatamente como no reflexo do espelho. Ele se virou de volta para o espelho, agora em pânico, mas o reflexo já havia mudado novamente. Em vez de mostrar o interior da loja, o espelho agora exibia o que parecia ser o próprio quarto de Lucas na sua casa, mas de uma forma distorcida e perturbadora. Ele viu-se sentado em sua cama, com uma expressão vazia e desconexa, como se estivesse sendo possuído por algo que ele não compreendia. Antes que pudesse processar a visão, a figura encapuzada apareceu novamente no reflexo, mas desta vez ela estava mais próxima, em pé, bem ao lado de Lucas,
olhando diretamente em seus olhos através do espelho. A voz sussurrou novamente. A verdade é o que você tem medo de ver. Ela está ao seu redor, esperando para ser descoberta. Lucas deu um passo para trás, sentindo o peso daquelas palavras. O velho da loja estava agora ao seu lado, com uma expressão de tristeza nos olhos. Ele sabia que o jovem havia feito algo que não poderia mais ser desfeito. O que eu vi? Lucas perguntou, a voz trêmula. O espelho não mente. Ele mostra a verdadeira essência de tudo o que tocamos, tudo o que vemos. Mas alguns não podem suportar as verdades que ele revela, e as consequências podem ser terríveis. Nesse momento, o espelho se iluminou com uma luz intensa e Lucas viu, no reflexo, uma versão de si mesmo, mais velha, com os olhos vazios, como se tivesse perdido sua alma. Ele sentiu um frio na espinha, e foi como se o reflexo de si mesmo tivesse feito um movimento sutil, como se estivesse tentando sair do espelho. Ele não conseguia se mover, não conseguia mais desviar os olhos. Ele estava preso naquele olhar vazio que o observava, como se estivesse sendo consumido por uma força invisível. O velho, vendo o desespero no rosto de Lucas, fez um gesto com a mão e o espelho voltou a ser apenas um reflexo da loja, sem mais figuras ou distorções. O espelho nunca mentiu, disse o homem, com um suspiro de alívio. Mas ele tomou algo de você. Você verá o mundo de outra maneira agora. E será difícil viver com a verdade que ele mostrou. Lucas não conseguia entender completamente o que havia acontecido, mas sentia uma sensação de perda, uma sensação de que algo havia sido tirado de sua alma. O espelho ainda estava lá, quieto e silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que nunca mais seria o mesmo. A partir daquele dia, Lucas começou a ver as coisas de forma diferente. Pessoas que ele achava que conhecia agora pareciam estranhas, e ele sentia uma desconfortável sensação de que todos estavam escondendo algo de ele. As paredes de sua casa, antes reconfortantes, pareciam agora opressivas, como se algo estivesse se escondendo em cada canto, esperando para ser revelado. Mas o pior de tudo era o espelho que ele tinha em seu quarto, que agora parecia refletir algo além de sua imagem. Algo que ele não podia compreender. E, a cada dia que passava, Lucas sentia que a verdade do espelho o consumia cada vez mais, até que ele não sabia mais onde a realidade começava e onde o reflexo terminava. A casa da colina. Na pequena cidade de Eustone, havia uma casa no topo de uma colina, envolta por uma densa névoa que raramente se dissipava, mesmo nas manhãs mais ensolaradas. Aquela casa, embora imponente, era evitada por todos. Moradores locais falavam dela em sussurros, seus olhos se desviando sempre que o assunto surgia. A casa da colina, como todos a chamavam, estava em ruínas. Suas paredes eram negras, corroídas pelo tempo, e o vento assobiava através de suas janelas quebradas, como se estivesse tentando contar um segredo. Ninguém sabia muito sobre os antigos moradores, exceto que haviam desaparecido misteriosamente décadas atrás. A lenda dizia que o casal que morava ali praticava rituais sombrios, buscando poder através de pactos com forças além da compreensão humana. Diziam que, durante uma tempestade terrível, a casa foi destruída por um raio. Mas antes disso, o casal havia desaparecido, deixando para trás apenas uma sensação de vazio e uma aura de terror. Embora todos na cidade evitassem a colina, uma jovem chamada Mariana se sentia atraída por aquela casa. Desde pequena, ela ouvia as histórias e sentia uma curiosidade inexplicável sobre o lugar. Com o tempo, essa curiosidade virou obsessão. Sempre que ela passava pela estrada que levava até a colina, sua mente começava a divagar sobre o que poderia haver dentro daquelas paredes antigas. O que teria acontecido com o casal? E, mais importante, o que havia realmente dentro da casa? Em uma tarde nublada de outono, Mariana decidiu que era hora de descobrir a verdade. Ela estava cansada de ouvir os boatos e queria respostas. Sem dizer nada a ninguém, ela pegou uma mochila com lanterna, uma câmera e um caderno de anotações,
e partiu para a casa da colina. A subida até o topo da colina era íngreme, coberta por uma trilha estreita e esburacada, que parecia estar se fechando a cada passo que ela dava. A névoa começava a se formar em volta dela, obscurecendo a visão e tornando tudo ainda mais inquietante. Quando finalmente chegou à casa, o vento uivava com força, fazendo com que as árvores ao redor balançassem de maneira assustadora. Mariana parou em frente à porta da casa, hesitando por um momento. O som de seus próprios batimentos cardíacos parecia ensurdecedor, mas, com uma respiração profunda, ela colocou a mão na maçaneta e a girou. A porta rangeu com um som horrível, como se estivesse acordando de um longo sono. Mariana entrou e foi imediatamente recebida por uma onda de ar gelado. A casa estava em silêncio absoluto, mas ao seu redor, os detalhes estavam todos lá. Móveis antigos cobertos de poeira, quadros pendurados nas paredes com rostos apagados pelo tempo, e uma escada que subia para o andar superior, onde a luz não chegava. Mariana deu o primeiro passo na casa e sentiu uma estranha pressão no peito. Algo ali não estava certo. Ela percorreu os cômodos, tirando fotos e fazendo anotações, mas à medida que se aprofundava mais na casa, a sensação de desconforto se intensificava. O som de seus próprios passos era abafado, como se algo estivesse tentando silenciá-la. Foi quando ela entrou na sala principal que algo peculiar aconteceu. No centro da sala, embaixo de uma janela quebrada, havia um enorme espelho. O reflexo de Mariana parecia distorcido, como se houvesse algo de errado com a superfície do vidro. Ela se aproximou para examinar melhor. O espelho não apenas refletia sua imagem, mas parecia mais fundo, como se houvesse algo atrás dele, algo que estava se esgueirando para fora. Mariana deu um passo para trás, seu coração batendo mais rápido. Ela estava sozinha ali, não havia mais ninguém. Mas, de repente, ela ouviu uma voz suave, quase um sussurro, vindo de dentro da sala. Você veio até nós. Mariana se virou bruscamente, mas não havia ninguém ali. O silêncio voltou, pesado e opressor. Seus olhos se fixaram no espelho novamente, e ela viu algo se mover em seu reflexo. Uma sombra se esgueirava pela parede atrás dela, mas quando ela se virou, a sombra desapareceu. Ela estava sozinha. A voz sussurrou outra vez, mais clara desta vez. Estamos aqui, Mariana. Sabíamos que você viria. O medo se espalhou por seu corpo como fogo. Como sabiam seu nome? Como sabiam que ela estava ali? Ela deu um passo para trás, mas seus pés pareciam pesados, como se o chão tivesse se grudado a ela. A névoa do lado de fora parecia entrar pela janela quebrada, cobrindo o chão da sala. Mariana não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela sabia que não podia mais ficar ali. Ela virou-se para sair da sala, mas a porta da frente estava agora fechada. Ela não havia fechado quando entrou. O pânico começou a tomar conta dela. Tentou correr pelas escadas, mas as escadas pareciam se esticar, como se a casa estivesse ficando cada vez maior e mais impossível de escapar. Cada corredor que ela tomava parecia levá-la de volta à sala principal. O espelho estava sempre lá, observando-a. Quando Mariana olhou novamente para o espelho, ela viu não apenas sua própria imagem, mas uma outra figura, uma silhueta indistinta, se formando ao lado dela. Ela tentou gritar, mas sua voz foi silenciada pela névoa que começava a preencher o ambiente. A figura se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Você está no lugar errado, Mariana. Você não deveria ter vindo. Ela tentou se afastar, mas seus movimentos estavam sendo controlados por algo além de sua compreensão. O espelho começou a brilhar com uma luz sobrenatural, e a figura no reflexo se tornou mais definida, mais real. Era uma mulher, com os olhos vazios e a pele pálida, sua boca se movendo em uma expressão distorcida que parecia um sorriso, mas não era um sorriso humano. Ela falou novamente, sua voz ecoando dentro da cabeça de Mariana. Agora, você pertence a nós. Agora, você faz parte da casa da colina.
Mariana não conseguia mais se mover. Seus pés estavam grudados no chão. Ela tentou gritar, mas não havia som. Ela sentiu a presença da figura atrás de si, uma sombra que a envolvia como uma teia. Então, a última coisa que ela viu antes de desmaiar foi a figura no espelho se aproximando dela, como se estivesse saindo do vidro. E, quando a escuridão tomou conta de seus olhos, ela soube que, de alguma forma, ela já não estava mais sozinha.